13 de maio de 1888. Alguém conhece essa data? Alguém se recorda dessa data? Bom, a gente vai conversar aqui então com uma pessoa especialista em datas, né, históricas principalmente, como essa de 13 de maio de 1888, que marcou o fim então da escravidão no Brasil, abolição da escravidão. Professora Tânia Dil, bem-vinda à nossa programação. Obrigada. Professora de História. Professora, né? de História. Há algum tempo já, então, para falar dessa história aí da abolição da escravatura, da escravidão no Brasil, 13 de maio de 1888, Lei 3.353, teve muitas pessoas envolvidas. Vamos começar então. O Brasil, né, desde que entre aspas, foi descoberto, né, começaram a colonização de portugueses, aí espanhóis, aí também holandeses, e muitas pessoas vieram para cá. Uma parte da história a gente estudou aí, né, no primeiro grau, talvez também mais no primeiro grau, né? Uhum. E algumas lacunas ficaram. Logo depois também vieram aí, né, os escravos, né, que vieram para desbravar a terra aqui e trabalhar, fazer o trabalho pesado, puxado. Era muita terra, né? Não tinha como os portugueses colonizarem o Brasil contando com uma mão de obra que não fosse escrava, né? Eles tentaram os índios, mas existem controvérsias por que não escravizaram os índios. Aliás, foram escravizados também, né? E foram escravizar os negros africanos. E aí toda uma história econômica, Rodrigo. E tinha sempre, desde o início, pessoas contrárias a essa, enfim, escravidão. Rodrigo, a escravidão era um costume africano que existia na África. As próprias tribos que escravizavam os próprios... Exatamente. Só que não era a escravidão como a gente vê hoje, né? Que sabe que eram maltratados. Uma tribo ia lá, roubava ou pegava pessoas da outra tribo, trazia, e essas pessoas eram incorporadas à comunidade local. Era esse o tipo de escravidão. Eles eram chamados de escravos, mas levavam a vida normal, casavam, consistiam a família, tinham a sua casa, mas eram considerados escravos. Quando os portugueses começaram a visitar a África, né, a passar pela África, eles conheceram esse costume. E aí eles inverteram os valores, né? Eles começaram a pegar os africanos na costa, no litoral africano. Eram os próprios africanos que iam lá no interior, capturavam outros africanos, traziam ali e vendiam para os portugueses. Então, quer dizer, os próprios, né, africanos, né, da mesma cultura, do mesmo país, acabavam vendendo, enfim, né, os escravos, entregando aos portugueses e a outros povos para que fossem trazidos aqui para o Brasil. E no Brasil, né, claro, a gente tem o que a gente sabe, o que os livros de história nos contam. Lá na nossa época de estudante, né, a gente procurava nos livros, a professora passava. Hoje você pode entrar aí no Google, aí, né, ou na internet e se aprofundar muitos historiadores, né, que contam relatos, né, dos escravos. E depois, claro, a gente está falando aqui da abolição, né, a abolição é o final, né, do regime de escravidão no Brasil, que muitas pessoas, né, que lutaram e batalharam para que, né, acabasse com isso. Até, para quem está nos acompanhando aqui, era uma prática normal, né? Vendiam-se escravos, né? Era uma comercializavam prática. Aqui entre os senhores aqui, né, do café, enfim, senhores de engenho, era uma prática comum. Só que a abolição, ela começou a tomar, né, esse formato no momento em que as pessoas começaram a entender, na época do Iluminismo, que é o século XVIII, 1750, por aí, o mundo começou a mudar. É a Revolução Industrial, é a mecanização, né, da produção, que antes era toda manual, e também então surgem pessoas ou empresas que precisavam de um mercado consumidor. A Inglaterra foi a primeira a terminar com a escravidão, porque ela precisava de gente que comprasse os produtos que, a partir da Revolução Industrial, estavam sendo produzidos em grande quantidade. E tem uma frase assim: escravo não compra. Então, para quem era um grande empresário que precisava vender a sua mercadoria, precisava de mercado consumidor. E quem seria o mercado consumidor? O trabalhador assalariado. Então começou toda uma história, né,
colocação de ideias contra a escravidão, né, a exploração de um ser humano. Mas por trás disso tinha a questão econômica de buscar um mercado consumidor para aquela série de produtos que estavam surgindo. Em larga escala, né? Por causa da mecanização, né? Em larga escala. Então, se começa, a partir do século XVIII, se começa a falar em acabar com a escravidão, né? E no Brasil também aconteceu. Começa um processo de vinda de imigrantes que tinham mão de obra para oferecer para a população. Então, ser escravo, ou ter um escravo, começa a não ser mais interessante, porque eles notam que o trabalho assalariado rendia muito mais que o escravo, porque o assalariado trabalhava por uma necessidade, e o escravo, ele não tinha incentivo nenhum para trabalhar. Então a produção com a mão de obra assalariada rendia muito mais. E principalmente os cafeicultores, que era grande, passa a ser no século XIX a grande fonte de renda do Brasil, o principal produto de exportação, os cafeicultores começam a buscar essa mão de obra assalariada. Deixa de ser interessante ter escravo. Muito bem. E teve vários, né, episódios até chegar a essa abolição, né? Teve o escravo, teve a lei do ventre livre, que os escravos que nasciam, né, eles aos poucos. Aí muitos também eram, né, tinha outras leis que vieram antes, que o escravo também, ele chegava numa idade também, né, idoso ali também. 1850, teve a lei de terras, e junto teve uma lei que determinava, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, ou seja, não podia, escravos não eram mais aceitos vindo da África para o Brasil. O Oceano Atlântico não podia mais contar com navios negreiros. Então se proibiu o tráfico. Então esse é um fator que também já leva as pessoas a buscarem ainda mais a mão de obra assalariada. E aí vieram surgindo uma série de leis. Veio a lei do ventre livre, né, que a partir dali as crianças nascidas a partir de 1775, se não me engano, as crianças que nascessem a partir dali seriam livres. Então, querendo ou não, que veio depois a Lei Áurea, a escravidão ia acabar pela própria lei do ventre livre, né? Para a linha do tempo, né? Uma hora ia acabando os escravos mais velhos. Enfim. Aí veio a lei dos sexagenários, o escravo com 65 anos era livre, que foi uma lei maravilhosa para o dono de escravo, porque um escravo que chegasse a 65 anos, ele não rendia mais para nada. Ele não rendia mais, Sim. E isso até, talvez tenha sido a inspiração até para a aposentadoria, 65 anos você se aposenta, né? Por aí. Tipo, né? Outra história. Exato. Mas a família real brasileira, ela era contra a escravidão. O próprio Dom Pedro I, né, na época da independência do Brasil, 1822, ele era contra a escravidão. Só que o sistema econômico do Brasil exigia mão de obra escrava e ele não pôde ir contra. O pai dele, né, que ele deixou aqui no Brasil com 5 anos de idade, tinha um senhor negro que cuidava dele como se fosse um pai. Foi o verdadeiro pai do Dom Pedro II, porque o Dom Pedro I foi embora, né? Que foi rompido, teve que abdicar do Brasil, mas é outra história, né? Ele teve que abdicar do trono e ficou o Dom Pedro II. E a educação do Dom Pedro II, ela era no sentido assim também de não acreditar na escravidão. Dom Pedro II era um homem muito culto. Ele viajava, ele queria modernidade, e Dom Pedro II era contra a escravidão, e isso ele passou para a filha dele, a princesa Isabel, né? Tanto é que nesse processo de não se aceita mais a escravidão, não se aceita, ele está viajando, e ela que estava, né, no comando do país, né, substituindo o pai temporariamente, no dia 13 de maio de 1888, homologou. Assinou a Lei Áurea. E daí, assinando a Lei Áurea, acaba a escravidão. Só que é um outro problema que tem aí, né?
13 de maio de 1888. Bom, vocês estão livres agora, mas também... A partir de hoje é declarada extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições ao contrário. Essa era a lei. E ela tinha um problema. O escravo foi largado no mundo sem nenhuma indenização, sem nada, e se tornou um problema social, porque daí o negro passou a ser marginalizado. Ele teve que morar numa favela, ele teve que procurar se submeter... À margem, né? Sempre da sociedade. À margem da sociedade. E aí o termo marginal, pessoal, ele vem porque não é porque o cara é bandido, é porque as pessoas que vivem à margem, né, da sociedade. Exato. Ou também vivem à margem de um rio, também pode ser um marginal, mas não quer dizer que seja um bandido. Mas enfim, à margem, né, da sociedade. Quando eu estive visitando o palácio, o Museu de Petrópolis, eu pude ver a pena, na qual é uma pena de ouro, na qual ela assinou a Lei Áurea. Chamada então Lei Áurea, Lei de Ouro, porque acaba com a escravidão no Brasil. Até a gente via, né, recortes de jornais antigos, né, onde que tinha anúncios, né, de venda de escravos, né? O pessoal anunciava escravos ali para venda ou compra, né? É uma coisa, né, que imagina, né? É uma mancha na sociedade para a nossa história, mas que pelo menos serve para mostrar que, né, a nossa história ela é feita de erros e de acertos, e que quando a gente erra, a gente tem que procurar o caminho. E aí, prof, veio um detalhe, a gente está falando aqui do dia, né, claro, da lei que extinguiu, né, a escravidão no Brasil, mas não foi assim, né, não foi fácil. A senhora trouxe mesmo pra gente, que você mesmo trouxe, né, ali, que se viram largar do mundo, e as pessoas não deram asilo, não acolheram, enfim, eles até muitos anos depois do preconceito, enfim, até hoje, né, o negro, ele é, né, remetido à escravidão, ele teve os seus direitos reconhecidos, foi muito depois ali, né, então, quer dizer, acabou-se a escravidão, mas também, dificilmente, ele conseguiu alguma coisa ali, né. O salário de um escravo liberto, ele era sempre inferior ao salário. Os piores serviços ficavam para os negros libertos, eles tinham que se contentar, né, com qualquer tipo. Então, trabalho sujo, trabalho pesado, trabalho difícil, acabava, então, para esses negros libertos. E isso representa um problema. Só que a escravidão, o fim da escravidão vai representar também o fim da monarquia. 1888 é proclamada República? O fim da escravidão, 1888, um ano depois, 1889, a proclamação da República. Por quê? Porque tinha um pequeno grupo de cafeicultores que precisava muito da mão de obra dos escravos, vivia disso, no Rio de Janeiro. E aí, quando eles perdem essa mão de obra que eles tinham, eles eram o último reduto que apoiava a monarquia ainda. E eles deixando de apoiar a monarquia, o sistema vai aos poucos e acaba proclamando a República. Mas aí já é 15 de novembro, é outro feriado. É outra história. E é outro feriado, e se a gente for conversar aqui sobre esse tema, a gente só quer trazer aqui, né, prof, essa história, como aconteceu, né, e que a vida não foi fácil, muito depois, mas também antes era pior também, né, vamos dizer assim que teve problemas depois que acabou, não. Enfim, é muito melhor você ser ninguém, né, estar sem nenhum, mas livre, né, poder fazer da sua vida o que você queira fazer, do que você está preso por alguma coisa. E tem uma questão importante, que o 13 de maio de 1888, Rodrigo, ele não acabou com a escravidão totalmente. Hoje nós temos ainda casos de escravidão no Brasil, Rio Grande do Sul, inclusive, existem pessoas que são tiradas, são levadas para determinados locais, trabalham a troco de pão, são escravos. São escravos. Tem também o trabalho análogo, né? Análogo à escravidão. Análogo à escravidão, nós que temos, uma escravidão moderna aí. E não é só interior, não é só no meio rural que isso acontece. São Paulo tem um grande número de fábricas, aquelas fabriquetas, eles colocam as pessoas fechadas lá dentro. Seguindo, a gente está ouvindo notícias que a polícia bateu lá e conseguiu resgatar. A China, Paquistão, vários países ainda do mundo aí, né? Ainda é uma escravidão disfarçada, né? Exato. Prof, a gente teria assunto aqui com a senhora para ficar horas conversando e debatendo sobre história, é uma matéria, vamos dizer matéria, né? É uma disciplina, né? Que eu gosto muito, sempre fui
pesquisador, principalmente história, geografia, eu sempre gostei, né? Por isso até que eu tive a ideia de trazer a senhora até aqui para conversar com a gente, para trazer, né, sobre essa importante data, né, que foi o fim da escravidão no Brasil, né? A fim da escravidão, né? A lei, né? Mas ainda que você falou, ainda temos aí para alguns lugares aí, tem muita coisa ainda. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez. Rodrigo, a história é uma coisa viva. Quem estuda a sua história consegue preparar o seu futuro, né? Então, seria interessante que as pessoas dedicassem assim mais vontade em aprender e estudar tudo aquilo que a gente viveu, até para não repetir os mesmos erros. Eu agradeço o convite, né? Eu gosto muito de história. E teremos muitas outras datas comemorativas aí que estamos pensando em chamá-la também. Eu fico à disposição aqui para contar todas essas histórias para vocês, tá bom?